Hebreus, no capítulo 10, e a leitura dos versos 37 ao 39 é algo que rege, não a nossa conduta, não. Ele rege a estrutura de Deus. É diferente da nossa conduta. Ele é o lastro que nos sustenta. É a base que nos mantém em pé. Esse texto, ele diz assim, depois dele exortar o porquê de permanecer na fé, o porquê de não desistir dos sonhos e nem abandonar a esperança, ele diz assim, olha, porque falta tão pouquinho, ele diz assim, olha, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o verso 39 fecha com, não é uma chave de ouro, é com excelência. Ele diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós somos diferentes, nós não desistimos, nós não recuamos, nós não retrocedemos, nós não desanimamos, nós não paramos no meio do caminho, nós não deixamos nos abater, nós não somos convencíveis. Nós convencemos, fomos feitos para convencer e não sermos convencidos. Fomos criados e escolhidos para influenciar e não ser influenciados. Fomos trabalhados e tratados para marcar o tempo e a história com uma qualidade de vida onde aqueles que não têm essa fé, essa esperança, não sabem, não conhecem, não têm nenhuma perspectiva de que há algo maior e melhor nos aguardando. Esse texto, ele é o princípio que governa o nosso relacionamento com Deus. É extraordinário. Abacuque falou disso. Em Romanos também está escrito, em Gálatas está escrito, e aqui em Hebreus o mesmo texto. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele desistir, se ele retroceder, ou seja, se ele deixar de crer que eu sou fiel, que a palavra dele se cumpre, ele diz, eu não terei prazer nele, a minha alma vai se entristecer com ele. E nesse texto nós podemos compreender, amados, que esse princípio que governa o nosso relacionamento com Deus é aquele que nos torna participantes da salvação. A fé é algo essencial para a salvação. Sem ela é impossível. É maravilhoso quando a história e os grandes teólogos e comentaristas e líderes dizem que Lutero se inspirou no livro de Abacuque exatamente nesse texto, quando ele tem o despertar para a reforma da igreja, a reforma protestante. O que moveu Lutero foi esse texto de Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. A fé, a essência que nos faz prosseguir. O combustível que nos torna mais que vencedores, que nos dá vitória, a vitória da vida eterna.
E eu convido a igreja para juntos nós lermos 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler um texto que fala sobre exatamente o que a irmã Sônia falou aqui. Senhor, sara a nossa terra. 2 Samuel, capítulo 6. Amém? Amém? Amém. Dá para ser melhor? Amém. Ainda pode ser melhor, né? Amém. Amém. Por que a gente tem esse desânimo todo? Amém. 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 Não é? Imagina se o seu time preferido marca um gol. Como é que você reage? E você sabe que, né? Mulher nunca vai entender isso, irmãos, nunca. Como é que um homem gosta de sentar na frente de uma TV e ficar aquela bola rolando para lá e para cá e aquela cambada de perna de pau, ganhando uma fortuna para não fazer nada? Nunca a gente vai entender isso. E fica assim, tira o fulano, põe o Beltrano, está errado. Ele não pode influenciar em nada, mas ele está brigando lá de cá. Ele não pode mudar, mas ele está brigando lá de cá. Nós, mulheres, nunca vamos entender isso. Nunca. É demais para a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a gente gosta daquilo que a gente pode influenciar. Aquilo que a gente pode influenciar, a gente gosta. E esse texto, ele nos ensina que, apesar da nossa incapacidade de mudar realidades, a nossa incapacidade de reverter um processo, Deus nos ensina que quando a gente espera nele, Ele realiza o impossível. Ele faz milagres que nenhum ser humano jamais, na sua finita compreensão, irá entender. Esse texto diz assim, olha: e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E agora, juntos, meus irmãos. E abençoou o Senhor a...
Dá para ser melhor? Vamos repetir. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, juntos, abençoou, vamos juntos, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Amém? Meus queridos, nós estamos aqui celebrando, comemorando, festejando digamos assim, olha, um privilégio de ter alcançado pela benevolência de Deus a longevidade. Ouvi pastor Nilton dizendo aqui que agora ele entrou na terceira idade e tem o benefício da vaga, né? A gente chega no mercado, a gente fica pensando, mas tem muito idoso que dirige, né? Porque tem muita vaga para idoso, né? Tem muito, em qualquer lugar que você vai. Tem, né? Privilégios. Privilégio de fila no aeroporto. Privilégio da bagagem ser despachada antes. E privilégios, né? Privilégios que vão sendo concedidos aos que vão alcançando essa maravilha, esse presente de Deus, de terem uma longevidade, uma vida mais longa. Mas isso é ainda melhor, sem contar os privilégios, né? Sem contar isso ainda é mais maravilhoso quando a gente vive esse maravilhoso e único e exclusivo momento, quando nos reunimos para dizer a Deus, Pai, se não fosse a tua misericórdia, eu não teria chegado até aqui. Exatamente, a gente começa olhando para trás, para as conquistas, para as vitórias, para as batalhas, para os desafios, para as dores, para os desalentos, e a gente olhando para trás diz, olha, não sei, mas eu venci. Não sei, mas eu conquistei. Não sei, mas eu alcancei. Não sei, mas olha, é uma força que ninguém explica. É uma esperança que ninguém tem. É algo firmado numa estrutura inabalável. E esse privilégio de celebrar essa idade, celebrar essa vida, celebrar esse tempo, é algo, amados, que só quem tem uma esperança firmada na palavra daquele que não erra, daquele que não engana, daquele que não precisa contar historinhas, daquele que não precisa ter lábia, daquele que não precisa ter conversa, daquele que diz, eu velo sobre a minha palavra, eu velo por ela. Se tem algo, Deus dizendo a mim e a você, se tem algo que você não precisa duvidar, nem ter medo, nem questionar, é o que eu falo, porque eu cumpro com a minha palavra. Eu cumpro com a minha promessa. Se eu disse a você que faço, eu faço. Se disse que dou, eu dou. Se eu disse que saro, eu saro. Se eu disse que perdoo, eu perdoo. Se eu disse que me esqueci, eu me esqueci. Olha que coisa linda. Quando ele diz assim, olha, tudo que eu preciso é que você creia que eu sou fiel e verdadeiro. Só isso. Eu só preciso disso para que tudo que está no céu eu coloque à sua disposição.
É algo lindo. É algo tão maravilhoso que quando nós olhamos para esse texto, é que nós vamos entendendo o que esta palavra de Deus, dizendo algo, e eu vou só fazer aqui uma introdução, ou dar digamos assim, um retoque, só para a gente poder contextualizar um pouco melhor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, ou a gente medita sobre ela, ou navega nela, como dizem os internautas, ou como diz os nossos jovens, quando você cai de ponta nela, né, quando você mergulha de cabeça, você começa entendendo o porquê da relação que Moisés tinha com Deus. Moisés conhecia Deus no caráter dele. Moisés tinha confiança na palavra dele. Moisés tinha certeza da essência de Deus para fazer a diferença no projeto que Deus tinha na vida dele para com o povo de Israel. Ele tinha tanta certeza, tanta intimidade, tanta confiança, que quando Moisés é chamado para escrever os mandamentos, e ele passa aquele tempo com Deus, e está lá, eu fico imaginando o privilégio desse homem, quando Deus dizendo assim, olha, eu e Moisés somos tão íntimos, eu e Moisés somos tão próximos, eu e Moisés temos tanta liberdade um com o outro, que a gente fala como quem fala um amigo. Eu fico imaginando o privilégio desse homem, quando o próprio Deus falou isso dele. O nível de espiritualidade e de dependência que esse homem tinha de Deus. Porque à medida que você conhece Deus, você ou se torna dependente dele, ou você empina o nariz e faz como Israel. Eu tenho a promessa de Deus e nem chuva me molha. Porque Israel achou que porque ele era o povo da herança, o povo da promessa, o povo chamado para ser vencedor, ele podia tripudiar e nada ia lhe acontecer. A soberba, a arrogância, o nariz empinado. Deus tem uma promessa na minha vida. Quando acontece isso, e Deus chama Moisés e diz: esse povo precisa ter um regimento, uma lei interna. Esse povo precisa ter uma regra interna que dê a ele um padrão moral, uma conduta santa. Quando Deus chama Moisés para escrever as leis, a lei, os mandamentos, aliás, que é a lei de Deus, e ele fica lá com Deus. O povo aqui embaixo. E olha, irmãos, isso é muito sério o que eu vou dizer, e grave, muito grave. Quando a gente está num tema dizendo, qual é o tema desse encontro mesmo? Quem se lembra? Como é o nome desse encontro, desse tema, desse trabalho? Dá para ser melhor? Da nossa, não é da fé do pastor, é? Ah, mas se o pastor não orar por mim, eu vou mudar de igreja. Sabe que eu fiquei no hospital dias e ele não foi me ver? Ah, eu vou para outro lugar. A sua fé está nele, é? O referencial da fé, amados. O fundamento. Onde está a nossa fé? Onde está firmada? Onde está a nossa estrutura? Arão. Quando Deus olha para baixo, assim Deus diz a Moisés assim, Moisés, olha o que teu povo está fazendo lá, olha, fizeram um bezerro de ouro.
O povo, e sabem por quê? Arão tinha sido convidado por Deus, por Moisés, para ir ao monte, numa batalha. Deus leva Arão e Hur para o monte, e lá de cima eles contemplam a batalha aqui embaixo. Josué nunca tinha liderado uma batalha. Josué fica ali, como líder de uma batalha, e os experientes vão lá para o monte. Aquela passagem, levanta os braços, Israel vence, abaixa os braços, o inimigo prevalece, né? Só que desta vez, Deus chama quem? Moisés e Josué. E Arão ficou magoado, onde já se viu, eu que fui da primeira vez, por que agora eu estou ficando? E Josué não tem preparo. Já ouviram aquela historinha? Como é que estão botando uma pessoa na frente se ele não tem nenhum preparo? É novo demais, não tem experiência nenhuma. Esqueceu que quem prepara é Deus? Esqueceu que quem capacita é Ele? Esqueceu que quem chama é Ele? Que é Ele que faz essa escolha? Arão ficou tão magoado porque ele não foi. E olha como o inimigo trabalha, queridos. Ele aproveitou a mágoa de Arão. A hora que Arão estava sozinho, longe de Hur, o inimigo nunca chega quando você está acompanhado de quem está firmado em Deus. Ele sempre chega a hora que você está fragilizado, sozinho, triste, abatido, enfraquecido. O inimigo chega para Arão e diz assim: a gente precisa de um Deus, Moisés não vai voltar mais. Faz um Deus para a gente adorar. Arão rapidinho, recolheu o ouro ali e começou a fundir o ouro e a fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque Arão não quis ficar de mal com o povo. Porque Arão não quis bater de frente com o povo. Porque Arão quis agradar o povo. Porque Arão se esqueceu que ele foi chamado por Deus para ser a boca de Moisés. O inimigo trabalha assim. Ele espera o momento para chegar com a proposta dele. E Arão não se fez de rogado. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, para não construirmos bezerrinhos de ouro na hora da mágoa, na hora da tristeza, na hora da fragilidade, na hora da decepção, na hora que a coisa não acontece do nosso jeito. Precisamos ter sabedoria para entender que o plano de Deus é do jeito de Deus e não do meu jeito. Deus tem um padrão que não é do meu jeito. Deus tem uma maneira de trabalhar que não é do meu jeito. Por isso essa historinha de que eu adoro do meu jeito, eu sirvo do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu creio, conversa fiada. Só existe um jeito, é o jeito de Deus. É o jeito de Deus. Só esse, não tem outro. Ou é o padrão de Deus ou é o padrão do mundo. Não tem outro jeito. E aí a gente começa entendendo que quando acontece isso, e Deus chega para Moisés e diz assim: eu não vou mais andar com vocês, eu não vou mais acompanhá-los. Mas olha, Moisés, não te preocupa, porque eu jurei, eu prometi que vocês têm uma terra que mana leite e mel. Eu não vou tirar esse direito. Eu não vou revogar meu compromisso com vocês.
Eu não vou penalizá-los. Não, eu só não vou mais com vocês. Moisés olha para Deus e diz, mas Deus, tem uma coisinha estranha aí. Porque, olha, não foi anjo que foi falar comigo lá no Egito. Eu não fui chamado por um anjo. Quem me fez a promessa não foi um anjo. Quem disse que nos levaria, nos conduziria a uma terra que mana leite e mel foi o próprio Senhor. Tu disseste que te agradaste de mim. Tu disseste que me conhecia pelo meu nome. E agora tu está dizendo que é um anjo? Não vou, daqui não saio. Sem a tua presença não saio daqui. Não abro mão, não desisto da sua promessa, não desisto da sua presença, não saio daqui se tu não fores conosco. E Deus diz a Moisés, faz um monte, né? Deus diz, não, mas você não tem que lutar, o anjo vai vencer todos os inimigos, a terra está lá. Terra, não, Deus, vitória é bom, mas sem a tua presença ela não vale nada. A terra é boa, mas sem a tua presença não vai me servir de nada. Eu não saio daqui sem a tua presença. Quando Deus vê que não tem negociação, queridos, quantos que por tão pouco negociam a presença de Deus? Quantos que por nada abrem mão dos fundamentos que nos trouxeram para um lugar privilegiado, para um patamar onde nós temos a absoluta certeza de que se não recuarmos, Ele tem prazer na nossa vida. Quantos de nós desistimos por tão pouco, abrimos mão por tão pouco? Quando Moisés não negocia a presença de Deus, isso me encanta. Deus diz, a minha presença irá contigo para te dar descanso. Queridos, não pode ter crente cansado, não é possível. Não é possível que exista crente enfadado. Eu não consigo entender um crente que conhece a Deus, que experimentou o privilégio da salvação, que tem a certeza do perdão dos seus pecados e tem uma cara triste, carrancuda, pendurada, mal-humorado. Eu não creio em crente mal-humorado. Não é possível. Não é possível você ter toda a garantia. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que eu vou ser triste, carrancudo, trombudo? Como? Não tem jeito. Não tem jeito. Todos que sabem e já experimentaram essa graça chamada Espírito Santo, são felizes, bem-aventurados, sorriso de orelha a orelha, tem uma palavra boa, tem palavra de vida, tem palavra de consolação, tem palavra de esperança. Moisés, esse homem que nos ensina que a presença de Deus é a garantia do meu descanso, da minha paz, da minha segurança, da minha alegria, da minha tranquilidade, da minha proteção. A provisão dEle, a presença dEle me diz, nada faltará quando eu for real na sua vida. Nada vai faltar. Nada. Esse onde clama nós. Mas a gente também teve uma geração, a geração de Eli,
Moisés não abriu mão da presença de Deus, mas a geração de Eli, ela perdeu a presença de Deus. Ela perdeu os fundamentos da fé. Ela desistiu do princípio da fé. Sabem por quê a geração de Eli fez isso? A palavra diz que eles profanaram o santuário do Senhor. E de que jeito? Simples, muito simples. Sabe como? Trazendo a música do arraial pagão para o altar do Senhor. Mas esse culto é tão sem graça. Esses hinos que eles tiraram do baú. Ah, ninguém merece isso, irmã, é século 21. Da onde vocês desenterraram isso? Eu tenho essa idade, eu nunca ouvi isso. A congregação de Eli se cansou da adoração simples. A gente precisa inovar. A gente precisa dar uma, como é que se diz, uma apimentada, né? A gente precisa criar um balanço, né? Esse povo muito quietinho, muito certinho. A gente precisa modernizar um pouquinho esse culto. A gente precisa modernizar a liturgia. Eli começou assim. A música do arraial pagão era uma música que mexia com a alma e com as pernas. E a dança de lá veio para cá. E a música de lá veio para cá. E o teatro de lá veio para cá. E o espetáculo de lá veio para cá. E a vestimenta de lá veio para cá. Até que um dia eles acharam que podia usar Deus. E naquele dia Deus deu um basta. Foi o dia que eles perderam a arca para o inimigo. O inimigo levou a presença de Deus. Dá para imaginar um povo de Deus perdendo a presença de Deus para o inimigo? Começou assim, amados, espiando o arraial pagão, copiando o arraial pagão, mudando a liturgia santa pela mais motivada, pela mais movimentada. Trocar o avivamento pelo movimento. Essa geração foi a geração que pagou um preço muito alto. Muito alto. Mas depois de Eli, nós tivemos a geração de Saul. A geração de Saul foi a geração que não quis Deus envolvido no reino. Saul foi um rei que ele nunca perguntou da presença de Deus. Saul foi um rei que não quis Deus no palácio, não quis Deus no trono, não quis Deus na família, não quis Deus nas batalhas, não quis Deus na vida pessoal, não quis Deus em lugar nenhum. Por quê? Porque a presença de Deus incomodava. A geração que não sentiu falta da presença de Deus foi a geração mais perversa da história. Foi a geração mais promíscua da história. Porque quem coloca limites é a presença de Deus. Quem cria padrão é a presença de Deus. Quem estabelece uma moral santa é a presença de Deus.
O referencial da prosperidade da igreja é a presença de Deus. Mas, depois de Saul, nós louvamos a Deus pela geração de Davi. Quando Davi vem, quando a geração de Davi aponta, ali nós começamos a ter uma mudança, e uma mudança significativa. Por quê? Porque a geração de Davi foi a geração que marcou a adoração. A geração de Davi foi a geração que quis a presença de Deus. A geração de Davi trouxe avivamento para Jerusalém e todo Israel. A geração de Davi foi a geração de adoradores. E nós louvamos a Deus. E agradecemos a Ele. Porque ainda que seja esquecido, abandonado, rejeitado por muitos, se um se levantar, apenas um, e amá-lo, ele muda a história de uma nação. Ele muda a história de um povo. E aí a gente começa a ver que quando Davi, nesse texto, assume o reino, ele começa a fazer um inventário. E uma caixa de som, 20 cadeiras, um copo, 2 acordeões, e ele vai fazendo o inventário. Quando ele chega em Jerusalém, no centro do templo, onde está a arca do Senhor? Cadê a presença de Deus? Como governaram até agora sem a presença de Deus? Como Israel adorou e adorou quem? Onde Israel colocou a presença? Em que lugar está a presença de Deus? Como Israel está vivendo longe da presença de Deus? Quando Davi sente falta da presença de Deus, ele começa a questionar. Alguém sabe onde está a presença de Deus? Um servo olha para Davi e diz: está na casa de Abinadab? Ah, está lá, está. Desde que ela foi roubada de Eli, ela está lá. Ah, está na casa de Abinadab? Tá. Vamos buscar a arca. Jerusalém não é Jerusalém sem a arca. Como é que você quer ser um crente sem a presença de Deus? Como é que você pode ser adorador sem a presença de Deus? Como você pode ser salvo sem a presença de Deus? Como você pode dizer que está firmado numa rocha sem a presença de Deus? Não tem como, não existe isso. É conversa fiada. É aparência, é fantasia, é ilusão. Quando Davi sabe que a arca está na casa de Abinadab, ele começa a organizar uma comitiva, uma caravana para buscar a arca. E a palavra diz que ele escolheu 30.000 homens, os melhores, os mais preparados, os valentes de Israel. Vamos buscar a arca. 30.000 homens. É mais do que muitos municípios. Muito. Quando Davi reúne 30.000 homens, ele diz: agora vamos formar uma orquestra. A presença de Deus merece uma orquestra. E ele forma uma orquestra com 6 instrumentos. A palavra diz, tinha 6 instrumentos tocado pelos melhores músicos de Israel. Ele buscou em todo o território. E ele achou que isso ainda era pouco. Ele construiu um carro novo, um carro de boi novo, e 4 vacas novas que tinham dado a primeira cria. E por que isso?
porque as vacas tinham que ser perfeitas e não podiam ser estéreis. E o carro novo, porque Deus merece o melhor. E forma aquela caravana e vão cantando, se alegrando, saltando. Quando chegam na casa de Abinadab, coloca a arca no carro e estão indo para Jerusalém, para a cidade de Davi. Num pedaço da estrada, lá no caminho, no meio do caminho, e isso a palavra não revela, não explica, e eu também não encontrei em nenhuma das pesquisas que fiz. A palavra diz que as vacas tropeçaram. Elas tropeçaram, e agora como elas tropeçaram, não sei, porque elas não andam como nós, né? Um pezinho na frente, né? Um atrás, um na frente, outro atrás. Não, elas têm 4 patas. Não dá para a gente imaginar como foi que tropeçaram, né? Mas tropeçaram. E aí a gente começa a entender que quando Deus tem um plano, quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo para fazer no meio do seu povo, para Ele não há impedimentos, Ele faz. Ele faz. Essas vacas tropeçam, a arca pende, e a palavra diz que Uzá, que era filho de Abinadab, e Aiô, eles eram levitas, e eles tinham consciência, eles sabiam da verdade, eles tinham conhecimento do padrão de Deus. Essa historinha, amados, nem eu e nem você nunca vamos poder alegar ignorância da verdade. Nunca. Nunca. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, Ele é o mestre por excelência. E Ele revela e desvenda os mistérios da palavra. Só querer. Só querer. Quando Uzá toca na arca para segurá-la, para ela não cair, a gente fica imaginando, meu Deus, ele era atencioso, ele era compromissado, ele era prestativo, ele cuidadoso, porque ele toca na arca. E quando ele toca na arca, a palavra de Deus diz que a ira de Deus se acendeu. Mas não estava tudo tão bonito? Davi não estava fazendo o melhor? Não era o mais excelente que Davi tinha preparado para Deus? Se a gente for olhar assim, a intenção de Davi não era o suprassumo da excelência? 30 mil homens valentes, preparados, digamos assim, a casta da supremacia da excelência, a banda escolhida a dedo, um carro novo, vaquinha nova, bezerrinho ali, tudo do jeitinho que parecia ser perfeito. Tudo tão lindo. Só que Deus dá uma lição a Davi. Davi, o negócio não é do seu jeito, é do meu. Você fez o melhor, sua intenção é das melhores. Você fez o que os homens aplaudem. Davi fez para ele, para a glória dele, não fez para a glória de Deus. Davi fez para ter aplausos dos homens e não aplauso dos céus. Davi queria que todos vissem o que ele faria para trazer a arca. Por isso, queridos, muito cuidado quando você diz que está fazendo para Deus. Muito cuidado. Porque às vezes você está fazendo para ver seu nome aqui na mídia, ou ser agradecido aqui no altar. Se esquecer de agradecer, meu Jesus, está no sal.
Me conte por que a gente tem que perder 15 minutos do culto para agradecer crente. Me conte. E agradecemos fulano, beltrano, porque senão ele se desvia. Ele nunca foi crente. Ele vai se desviar do quê se ele nunca foi crente? Porque quem faz para Deus não espera reconhecimento e nem aplausos aqui. Agradecer um visitante, renovar o convite é dever nosso. Mas crente, na hora de me pedir, ele sabe que eu tenho carro, sabe onde eu moro, sabe meu endereço, mas na hora de agradecer, viu, passou batido. Não fez para Deus. Sai magoado, sai decepcionado, sai frustrado, porque não veio nem prestar um culto, veio para esperar o agradecimento, para ver o nome ser falado aqui. Era isso que Davi esperava. Viu o que Davi fez? Viu como Davi fez? Deus fala, pera lá, Davi. O negócio não é do seu jeito, meu filho, é do meu. Você fez tudo muito lindo, do seu jeito. Vamos ver como é que é o meu. Quando Uzá toca, e Deus manda um raio, abriu Uzá no meio. Quando Davi, Deus abre um buraco na terra e engole Uzá. E é por isso que a palavra diz que até hoje tem uma marca. Cuidado, como a gente carrega a presença de Deus. É muito perigoso brincar com a presença de Deus. Davi desperta, e aí ele faz uma pergunta que ele devia ter feito lá atrás. Como trarei a arca do Senhor? Como farei para ter a presença do Senhor em Jerusalém? Daí ele se lembra que a arca do Senhor, ela era conduzida por levitas e não por carro de boi. E da onde Davi tirou isso? Ele copiou dos filisteus. Quando os filisteus roubaram a arca e foram devolver na casa de Abinadab, eles fizeram um carro novo, pegaram quatro vacas novas que tinham dado a primeira cria. Deu certo para eles, porque eles não conheciam a verdade de Deus. Deu certo para eles, porque Deus não tinha nada com eles. Não adianta copiar as coisas de lá e trazer para cá, não vai dar certo. O mundo não tem nada para ensinar para nós. O inimigo não tem nada que seja bom para nós. Porque Deus tem o modelo dele, Deus tem o padrão dele, Deus tem o estilo dele, Deus tem a posição dele. E é por ele que nós vamos caminhar. E é por ele que nós vamos estar firmados. E é por ele que nós não vamos abandonar os fundamentos da nossa fé. Unicamente porque ele é fiel e ele não erra, ele não se engana. A arca ficou no meio do caminho. Lá no meio. Pensa a presença de Deus no meio do caminho. Ficou lá. Mas Deus é tão lindo. Deus é tão maravilhoso. Deus tinha um plano na vida de Obed-edom. Deus tinha uma proposta para Obed-edom. E quando a gente olha para Obed-edom, se nós formos analisar, eu vou dizer algo aqui, porque para mim, azar não existe. Eu não creio em azar. Eu creio em bênção. Eu creio em bênção, em azar não. Mas a gente pode dizer que um homem que deu tudo errado para ele foi esse coitado desse Obed-edom. Ele era descendente de Esaú. Pensa, aquele que vendeu a primogenitura.
Ele era descendente de Esaú. Descendente de Esaú já tinha digamos assim, olha, uma predestinação de que você nunca vai ser abençoado, você nunca vai ser próspero, você vai peregrinar, mendigar. Você vai mendigar. Por quê? Por conta do que Esaú fez. Sua herança não será bendita. Mas ainda se isso não bastasse, ele era primo de Golias. É muita coisa para esse pobre desse homem, não é? Quando você olha para esse homem, será que tinha mais alguma coisa para dar errado na vida dele? Pois é. Ele morava na beira do caminho, num casebre, numa tapera. Pobre, mendigava, a sua terra era estéril e nada prosperava, nada. O gado morria, a terra não florescia, nada dava certo na vida daquele pobre homem. Ele vivia na beira da estrada, mendigando. Era um mendigo. Olha o plano de Deus para dizer a mim e a você que Ele é Deus que muda a história daqueles que estão dispostos a viver a palavra dEle. O rei bate na porta de Obed-edom. Meu Deus, se fosse o mendigo bater no palácio, é normal. Mas o rei bater na porta de um mendigo, ele já imaginou, pronto, ele descobriu que eu sou parente de Golias, vai me matar também? Eu já pensaria isso. Não, o rei diz, preciso, olha que coisa, do teu casebre. O rei precisando do meu casebre? Para quê? Para que o rei precisa de um casebre? O rei não precisava do casebre. O rei precisava do coração de Obed-edom. O rei precisava da disponibilidade de Obed-edom. O rei precisava da fé de Obed-edom. Quando Obed-edom diz, mas no que eu posso servir o meu rei? Ele diz, a arca do Senhor. A arca do Senhor não pode ficar no meio do caminho. A arca do Senhor não pode ficar desamparada na estrada. Precisamos da tua casa para guardar a presença de Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, abra a porta da tua casa. Abre a porta da tua casa para a minha presença. E não só para minhas promessas. Abre a porta da tua casa para eu entrar e não a minha promessa apenas. Quando Obed-edom tenta argumentar com o rei, mas a minha casa é tão pobre, para um móvel tão especial quanto esse, o rei argumenta e diz, Obed, eu só preciso que tu deixes a presença de Deus entrar na tua casa. Só isso. Obed abre a sua casa. E ele diz, vou escolher o melhor lugar. Vou providenciar o melhor lugar. Amados, Obed pega a arca e escolhe um lugar na casa dele, o melhor lugar do casebre, e coloca ali, mas olha a diferença. Obed, ele não viu o valor monetário daquela peça. Ele não viu apenas um móvel,
E não, Obed foi mais além, e aí é que entra o segredo da fé, que opera para o bem daqueles que creem em Deus. Quando Obed enxerga a arca do Senhor, ele viu que no seu interior tinha a lei de Deus, tinha o vaso cheio de maná e tinha a vara florescida de Arão. Quando ele tem noção, quando ele enxerga, ele diz ao rei: o melhor lugar da minha casa será o lugar onde ela vai ficar. Onde a gente tem colocado a presença de Deus? Que lugar a presença de Deus tem ocupado nas nossas vidas? Haste clama, suri clama naes. Haste clama, suriais. Obed-edom, a palavra diz que em 3 meses, amados, quem pode fazer alguma coisa em 3 meses? Me conte. É Deus dizendo: o meu tempo não é o seu tempo. Eu ajo no meu tempo e não no seu. Eu trabalho no meu tempo e não no seu. Eu respondo no meu tempo e não no seu. Deus não precisava de 3 meses, mas Deus diz que em 3 meses, olha que coisa, Obed prosperou e toda a sua casa. Obed era conhecido pelo mendigo, pelo desfavorecido, pelo amaldiçoado, pelo indigno, pelo condenado. Obed era conhecido por esses nomezinhos básicos. 3 meses depois, o anônimo, o infortunado, o condenado, virou notícia em todo Israel, Jerusalém e Judá. Viu aquele mendigo? A terra prosperou, o gado prosperou, a casa prosperou, ele prosperou. Amanda lamachuri clamanais. Deus sarou a terra de Obed-edom. Sarou a terra de Obed-edom. Quando a notícia se espalha, chega no reino, Davi, Obed, lembra do mendigo? Lembro. Lembra do homem da taperinha? Lembro. Ah, rapaz, é outro homem. Tu precisa de ver a casa dele agora, que jeito que é. A terra dele. Eu vi até gado lá na fazenda dele. Os filhos. Ramassuri clama shuriamanais. Davi diz: então chegou a hora de buscar a arca. O tempo de Deus. O tempo de Deus para mudar a história. O tempo de Deus para mudar um diagnóstico. O tempo de Deus para mudar uma vida. O tempo de Deus para reverter um processo. Que coisa linda. É exatamente o tempo que nós esperamos e confiamos e amamos a sua presença. A palavra diz que Obed prosperou porque ele amou a presença de Deus. Ele amou a presença de Deus. Olha a diferença entre Obed e Abinadab. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Nada mudou. Ninguém ouvia histórias a respeito da arca. Ninguém viu mudanças na vida nem de Abinadab, nem da família de Abinadab. Sabem por quê? Porque nesses 20 anos que a arca ficou com Abinadab, não teve um lugar para ela.
E eu fico pensando que a mulher de Abinadab devia ser aquele tipo de mulher assim, tira esse negócio daqui porque não está combinando com esse tapete. Aí tirava. Tira esse negócio daqui porque não combina com esse vaso. Aí tirava. Tira esse negócio daqui porque não tem nada a ver com a decoração. Aí tirava. Tira esse negócio daqui que quando as visitas chegam fica perguntando o que é e eu não quero dar explicação. Sabe aquela pessoa que Deus não combina com ela? Era a mulher de Abinadab. Deus não combina com a faculdade. Deus não combina com os amigos. Deus não combina com a roupa, com os trajes. Deus não combina com o vocabulário. Deus não combina com o meu status. Deus não combina com a minha cultura. Deus não combina com o meu nível social. A mulher de Abinadab, a presença de Deus não combinava com nada. Até que ela foi para o porão. Quantas vidas a presença de Deus está no porão, porque não combina com nada. Quantas vidas colocaram Deus no porão para ter uma vida, como eles dizem, mais livre. Livre de quê? Livre da bênção, livre da unção, livre da proteção, livre do cuidado, livre de quê? Quantos colocaram Deus num porão para ter um estilo de vida diferente? Diferente do quê? Da santidade? Do padrão moral? Da justiça? Da confissão? Livre do quê? Não dá para entender. Mas a verdade é que por 20 anos a arca não fez nenhuma diferença na vida de Abinadab. Quantos passam anos dentro da igreja e Deus não faz a diferença na vida deles? Quantos? Por quê? Porque Deus não combina. Porque eu quero viver do meu jeito e não do jeito de Deus. Porque eu não quero me render ao modelo de Deus. Porque eu não quero me prostrar diante da santidade dEle. Porque eu não quero confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Porque eu não tenho ousadia necessária para dizer ao mundo, eu não compactuo com isso. Porque é mais cômodo eu me calar do que me envolver. E aí a gente começa a viver uma vida pacata, sem significado, sem sabor, sem motivação, porque a presença de Deus não está no lugar mais privilegiado da nossa vida, porque não colocamos Deus em primeiro lugar, porque não honramos a Ele como Ele é digno, porque não anunciamos Ele como a única salvação e esperança para a humanidade. Porque eu não quero me expor. Porque é mais fácil eu dar uma risadinha do que dizer para o meu colega, isso é pecado. Ai, te clama, suri clama nas. Se tem algo que agrada a Deus, está aqui na palavra, é você amar a Ele. Amando a Deus, você vai sair do anonimato, você vai sair da ignorância, você vai sair da beira do caminho, você vai sair da tapera espiritual, você vai sair do casebre espiritual e você vai para o palácio do rei. Porque quando Davi vai buscar a arca,
E Obed diz assim a ele: viesse buscar a arca, por quê? Ela está tão bem cuidada. Olha como todo dia a gente ilustra ela. Obrigada, meu querido. Olha como a gente ilustra ela. Olha como ela está brilhosa. Não tem poeira. Ô, amado, não deixa Deus empoeirar na sua vida, não. Não deixa o Espírito Santo criar teia de aranha, não. Não deixa os dons do Espírito Santo ir para o porão, não. Ô, irmã, mas é tão desagradável, você está sentado perto de uma visita e começa a falar em língua, ele não entende nada. Ô, amado, mas você acha que o Espírito Santo não vai revelar? Você acha que o Espírito Santo não interpreta? E se Deus quer falar com ele em mistério, não quer que você saiba, só ele saiba, Deus vai te usar para fazer isso. Porque Deus vai falar com ele em mistério e ele vai entender, porque Deus não expõe as pessoas. Deixa Deus te usar como instrumento para que ele experimente o que é o poder de Deus e a graça do Espírito Santo. Quando Obed-edom diz: a arca vai embora da minha casa, como é que eu vou viver sem essa arca? Não, eu não vou deixar essa arca aí. E Davi: não, mas o lugar da arca é lá em Jerusalém. Tem um lugar para ela lá na cidade de Davi. A arca precisa estar no centro do governo. Oh, amado, se Deus não estiver no centro da sua vida, você não vai a lugar nenhum e nem faz absolutamente nada. A arca vai, eu vou também. Vai largar essa casa, a roça, vai largar tudo isso. Mas foi a arca, foi pela arca que eu conquistei tudo isso. Então, onde a arca for, eu vou. Porque onde ela estiver, eu serei próspero, eu serei abençoado, eu serei o que Ele quer que eu seja. E Obed foi. Quando chegou lá em Jerusalém, Davi coloca a arca lá no santuário, e Obed diz: mas eu não posso ficar longe dela. Não, mas você não está longe dela, você pode entrar aqui para adorar. Não, eu não quero vir de vez em quando. Você se contenta só com o culto de domingo, é? Eu estou fazendo a minha parte, eu vou todo domingo. Não, mas eu adoro. Irmã, eu adoro sim, olha, domingo é sagrado. Não, irmã, eu faço a minha parte. Pode ter certeza. Eu canto no coral, eu toco na banda, eu vou no culto. E você acha que você está fazendo a sua parte? Isso é sua obrigação. Fazer a sua parte é diferente. É ir além, muito além. Quando Obed-edom não se contenta em entrar no santuário nos dias da adoração coletiva, ele falou assim a Davi: mas deixa eu ficar aqui na porta. Acha, pastor, que eu vou ficar lá na porta? Olha meu nível. A gente hoje vive a síndrome do sabe quem eu sou? Se você nem sabe quem você é, procure um médico. Urgente. Porque, sabe quem eu sou? Está na moda, né? Sabe quem eu sou? Sabe com quem está falando? Pois é. Obed-edom diz: deixa eu ficar lá na porta. Já que eu não posso ficar aqui, deixa eu ficar lá na porta, eu só quero ficar olhando para ela. Que coisa mais linda. Só quero olhar para a presença. Não preciso tocar, só quero olhar. Davi permitiu? Tá bom, fique aqui na porta. Ele foi ser porteiro do templo. Quando Obed-edom está lá como porteiro do templo, um dia ele chega para o rei e diz assim: olha, eu vejo pessoas guardando a arca, eu não posso ficar ali?
Davi diz, mas tu não pediu para ficar na porta? Pois é, mas acontece que aquele pessoal que fica guardando ali, eles estão mais próximo. Desejo da presença de Deus. Eu não quero seguir Deus de longe. Eu não quero apenas olhar para a presença dele de longe. Eu quero estar perto dele. Eu quero ser tocada por ele. Eu quero ser alcançada pela força dele. Eu quero que a energia e a luz dele me toque, me alcance. Eu quero estar tão perto que eu quero sentir o calor. Tá bom? Tu queres ficar ali com aqueles guardiões? Pode ficar. Obed sai da porta e vem ficar com os guardiões ali em volta da arca. Um dia ele chega e diz assim, ô rei, eu posso fazer mais alguma coisa pela presença de Deus, pela arca do Senhor? E Davi, o que é que tu queres fazer? Quero tocar na orquestra de Asaf. Tu sabe tocar música? Não, mas o Deus que me prosperou vai me ensinar. É Ele que capacita, sabia? É Ele que dá dons, sabia? É Ele que prepara, sabia? É Ele que aperfeiçoa. Obed vem tocar na orquestra de Asaf. Mas ele se destaca. Ele não era aquele músico que, ai meu Deus, vai ter ensaio outra vez. Ai meu Deus, se eu não for, aquele chefe é chato, aquele maestro. Ai meu Deus, ai, se a banda não fosse tocar, eu não ia. Não, Asaf não é. Obed não era esse tipo de músico. Obed também não era aquele músico do nariz empinado que se eu não for, ninguém toca. Nós tivemos, eu vou já terminar. Nós tivemos na nossa banda em Londrina um trompetista que era um exímio trompetista. Ele fazia o primeiro trompete e ele sabia que ele era bom. E aquele camarada, ele tinha o dom da provocação. Músico tem que chegar 15 minutos antes, ele chegava atrasado. Se fosse tocar o primeiro hino onde ele fazia o primeiro trompete, a gente tinha que tocar o segundo hino, porque até o lindo chegar. Um dia o maestro diz, Gê, a gente precisa fazer alguma coisa, porque, olha, o mau exemplo. Falei, vamos orar? Ele não é insubstituível? Vamos orar. Começamos a orar. Na semana seguinte, mudou um coronel da polícia do Exército para Londrina. E a gente está lá no ensaio da banda e chega aquele homem com a malinha do trompete. E ele diz assim para o maestro, eu queria ver se tem um lugarzinho para mim nessa banda. Eu vim domingo passado e eu vi que vocês têm uma orquestra, uma banda, e eu vim ver se tem um lugarzinho para mim. E o maestro diz assim para ele, o irmão toca o quê? Pela misericórdia de Deus, eu arranho um trompete. Então tá bom, vamos sentar aqui, vamos ver que jeito o senhor arranha esse trompete. Meus irmãos, aquele camarada não precisava nem de partitura, sabe? Aquela pessoa que já vem assim, pronta do céu. Quando o outro do nariz empinado viu que ele não era insubstituível, mas o rapazinho virou uma seda. Pisava em ovo, porque ia perder o lugarzinho. Chegava antes, orava, sentou perto do coronel e dizia, não, o senhor precisa me ensinar algumas coisas. Mas como Deus trabalhou no coração daquele lindinho. Porque é assim que Deus trabalha. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E quando você desclassificar o trabalho de Deus, Ele te mostra que tem gente bem melhor do que você. É assim que Ele faz. Obed se destacou tanto naquela banda que ele foi ser auxiliar de Asaf. Quando ele está lá sendo auxiliar de Asaf, Asaf diz assim, vamos formar outra banda e tu vai ser o maestro da outra banda. E sabe onde Asaf tocava? Nos degraus do palácio. Lindo, perfeito, maravilhoso.
porque fazia para Deus. Quando Asaf está ali e todo mundo está achando que ele já chegou onde tinha que chegar, o rei chega para ele e diz: tenho visto a tua dedicação, o teu zelo e o teu amor pela casa e pela arca do Senhor. A partir de hoje, tu vais ser o tesoureiro do reino. Ura mas turiclamanais. Você acha que essa teologia da prosperidade dá futuro para alguém? Dá não. O que dá futuro é você amar a presença de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus espera de mim e de você. Crescer no reino, confiando que Ele é Senhor e que Ele não desampara aqueles que esperam e confiam nele. Ele é o Senhor por excelência. Vamos ficar em pé, meus queridos. Você não precisa de 3 meses. Deus não precisa de 3 meses. Deus precisa só de uma atitude. Uma só. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Só isso. Rata clamas, turiclama, churiclamanais. A presença de Deus me basta. A presença de Deus enche o meu coração. A presença de Deus satisfaz a minha alma. A presença de Deus tem um lugar especial na minha vida. Você não precisa estar na situação de Obed-Edom, na beira do caminho. Mas se você estiver naquela situação de desamparo, de solidão, de anonimato, Deus quer te tirar dessa situação. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu casebre. Ele quer te mudar a taperinha que você está lá. Masturiais. Quero convidar você nessa noite para deixar Deus trabalhar na tua vida. Quero convidar você a trazer Deus para o primeiro lugar na sua vida. Você quer que Deus mude a situação da sua casa? Você quer que Deus mude a história do seu casamento? Você quer que Deus reverta o processo da sua família? Coloque Deus em primeiro lugar. Traga Ele para um lugar de honra. Coloque Ele como a primazia da sua vida. Hoje Ele está dizendo assim a nós: olha, eu tenho um jeito, eu tenho um modelo. Davi entendeu, amados. Davi entendeu que para Deus não importava o barulho que ele fazia, nem toda a produção que ele criou. Davi entendeu que só bastava ele fazer o que Deus queria que ele fizesse. Só isso. Quero orar com você nessa noite. Quero orar pela sua casa. Deus abençoou Obed-Edom e tudo que ele tinha. E eu quero orar nessa noite, quero abençoar a sua vida. Quero dizer a você que Deus tem um plano para a sua vida. Uma vida diferente. Uma vida próspera, não apenas materialmente, mas no reino. Uma vida próspera com Deus, uma vida espiritual próspera. Uma vida que marque a história. Uma vida que fique gravada para as gerações que virão depois. Um referencial.
Tem alguém nessa noite que quer vir até a frente do altar e experimentar o que Deus tem para você? Alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, como Senhor, que queira se render aos seus pés, aceitá-lo como Senhor e Salvador? Temos alguém nessa noite? Você está com problemas? Ai, masturi clama, shuriamanais. Quando a presença de Deus ocupar o lugar mais especial da nossa vida, a história vai mudar. O processo vai ser outro. Aleluia. Glórias a Deus. Ramasturi clama, shuri clamanais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda temos pessoas chegando. Nós já vamos orar. Não deixe passar a oportunidade que Deus está te dando. Não deixe passar a oportunidade que Deus está te dando de você mudar a história da sua casa, a história da sua vida. Esse é o momento que Deus abriu a porta para você. Esse é o momento que Deus está abrindo a porta para mudanças, para transformação, para cura, para libertação. Ele é o mesmo Senhor. A presença de Deus é o fundamento da nossa fé. A nossa fé tem que estar firmada nele. Se Ele fez com Obed, Ele faz comigo, Ele faz com você, Ele faz com a igreja. Aramandaramasuri clamanais. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Senhor. Oh, coisa linda, amados. Coisa linda. Aramasuri clama, shuri clamanais. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Que louvor lindo. Que louvor maravilhoso, meu Deus. Oh, coisa linda. A presença de Deus. Andanamasuri clama, shuri clamanaias. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Poderoso em obras. Amansuri clama, shuri amanaias. Coisa linda. Coisa linda. Quando nos colocamos como adoradores, coisa linda é o Senhor. A igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos. O meu pobre coração precisa de ti, Senhor. Aleluia! Que coisa linda. Deixa a sua alma cantar. Deixa a sua alma celebrar. Deixa a sua alma engrandecer a Ele. Aleluia! Louvado é o Senhor. Halamassuri clama, shurianda lamahais. Halamandaramasuri clama, shuriais. Glória a teu nome, Jesus. Quebra todas as cadeias, Pai. Quebra os grilhões. Repreende, Pai, a cavalaria do inferno, meu Deus. Repreende a fúria do inimigo. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênção. Prospera os teus filhos, Pai. Abre as janelas dos céus sobre eles. Halamassuri clama, ramashuriaias.
Faz o teu povo, Senhor, se tornar notícia pelos grandes feitos vindos da parte de Ti. Que o mundo nos conheça pelo Deus que Tu és. Que o mundo saiba que Tu és Deus que nos ama. Que Tu és Deus fiel. Que nós não cremos numa história, nós cremos na pessoa bendita de Jesus. Alamassuri clama, ramachuri clamanaias. Cura, sara a terra, Pai. Sara a terra do Teu povo. Abençoa o Teu povo com saúde. Abra a porta do trabalho, Pai. Faz os Teus filhos prosperarem para honras e glórias do Teu nome. Curas, meu Deus, cura as enfermidades físicas, emocionais, mentais, psicológicas. Tu és médico por excelência. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, esconde-os em Ti. Guarda, preserva. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Aproveita para dar um abraço em quem está perto de você, meu querido.